Bom, encerramos falando de tentativa e desistência voluntária. Vamos dar o fechamento aqui. Tentativa, quero, mas não posso. Desistência voluntária, posso, mas não quero. Ou seja, o que a gente conclui daqui? Qual que é a diferenciação? O que diferencia um do outro? Qual que é a diferença básica? É a voluntariedade. É a voluntariedade. Na tentativa, eu fui interrompido. Na desistência voluntária, eu parei. Tentativa, alguém me interrompeu, ou algo me interrompeu, ou a minha imperícia aí, eu errei, enfim. Eu não consegui por circunstâncias que não dependiam de mim. Não dependia de mim. Na desistência voluntária, dependia de mim. Foi voluntário, partiu de mim. Detalhe importante sobre desistência voluntária. Precisa ser espontâneo? Presta atenção nisso. Precisa ser espontâneo? Não. Precisa ser voluntário, não precisa ser espontâneo. Qual a diferença, professor? Pensa só, o seguinte. Você ia matar alguém. Estava com a arma apontada. Alguém te interrompe. Alguém te desarma. Isso é tentativa. Você queria, mas você não pôde. Você ia matar alguém. Você viu a viatura passando. Você queria, mas você não pôde. Por quê? Porque você viu a viatura e falou, vou me ferrar, sair. É como se você tivesse sido desarmado. Mas e a desistência voluntária? A desistência voluntária, eu cheguei, no que eu apontei, veio um padre. E o padre falou o quê? Falou, meu filho, não faça isso. Deus não vai gostar. Deus tem um caminho melhor para você. E aí? E você olhou para o padre, pensou, vou matar esse padre. Ele falou, não, o padre tem razão. Deus é melhor, Deus tem um caminho melhor para mim. E você parou. O que é isso, pessoal? Eu quero, mas não posso, ou eu posso, mas não quero? Posso, tô com a arma, mas não quero. O padre me convenceu. Ou seja, foi espontânea a minha desistência? Não foi espontânea, foi provocada. Mas foi voluntária. Uma coisa é ser espontânea tem que partir de mim. Outra coisa é ser voluntário, eu tenho que querer. Então, não foi voluntário, não foi espontâneo, alguém me provocou, o padre me provocou, e eu me convenci. É muito diferente da sirene. A sirene não me convenceu, a sirene fez que eu fugisse. Só isso, não me convenceu. Eu continuei querendo, mas eu tive que sair. O padre não, o padre me convenceu. Então deixou de ser espontâneo, ele provocou, mas não precisa ser espontâneo. Tem que ser voluntário. Apesar de não ser espontâneo, foi voluntário. Então o lance do padre caracteriza aqui a desistência voluntária. Fechou? Antes de falar da consequência, vamos falar da segunda parte, que é o arrependimento eficaz. Mesmo artigo 15. O agente que voluntariamente desiste de prosseguir na execução, que é a mesma coisa, ou impede que o resultado se produza, chamado arrependimento eficaz. Então, desistência voluntária e arrependimento eficaz estão previstos no mesmo artigo, artigo 15. Desistência voluntária e arrependimento eficaz. Qual que é o lance do arrependimento eficaz, pessoal? Pensa só. Tô de saco cheio da minha sogra. Puta velha chata, tô de saco cheio dessa velha. O que eu faço? Boto lá um veneninho de rato no café dela. Então, comecei a execução, certo? Botei o veneno de rato e servi para minha velha, para a sogra. Servi para ela. O que acontece? Ela tomou. Comecei a execução, não tem erro. Botei o veneno e dei para a velha. Começou a execução, não tem erro. Começou a execução, tá rolando crime. Ela começa a tossir, começa a passar mal, você fala, fica tranquilo, deve estar engasgando. Aí bate arrependimento. E você faz o quê? Você ministra o antídoto. Você tem um antídoto lá, você fala, não, toma aqui, não, o que é? Não, toma aqui, só toma. Ela toma e não morre. Ou seja, arrependimento eficaz. Vamos ver o que eu coloquei de exemplo aqui. O agente, após encerrar a execução do crime,
Então, encerrou a execução, né? Encerrou a execução. Deu o veneno para a véia. Encerrou a execução, acabou ali. É só assistir de camarote agora. Mas encerrou a execução, ele vai lá e impede a produção do resultado. Impede a produção do resultado. Nesse caso, a execução vai até o final, ele continua a execução, mais, ele impede o resultado. Ao contrário da tentativa, por quê? Na tentativa, ele não esgota. Você percebeu? Na tentativa da desistência voluntária, ele não esgota. Ele interrompe na execução. Por isso que a tentativa é parecida com a desistência voluntária. Em ambos ele não esgota. No arrependimento eficaz, não, ele esgotou. Ele deu o veneno e pronto. Deu o veneno e pronto. Está só aguardando acontecer. Mas ele vai lá e salva. Outro exemplo. O agente descarrega a arma de fogo. Mas ele se arrepende. Ele fala, putz, não quero saber, não quero matar ninguém, não quero ser um homicida. Ele pega a vítima e leva para o hospital. E a vítima se salva. Justamente porque ele levou para o hospital. Se ele deixasse ela lá, ela ia morrer. Mas ela salvou, não morreu. Então, ele vai responder só pelos atos praticados. Como assim, professor? Tanto na desistência voluntária quanto no arrependimento eficaz, ele só responde pelos atos já praticados. Me dá um exemplo, professor. No caso da sogra, deu veneno, logo em seguida deu antídoto. A velha ficou de boas, nem percebeu, tranquilo, não aconteceu nada com ela. Quais foram os atos já praticados? Nenhum. Consequência nenhuma. Por outro lado, o sujeito deu 5 tiros de arma de fogo, ele tinha 6 balas, descarregou 6 balas na vítima, só que ele levou para o hospital e a vítima sobreviveu. Quais foram os atos já praticados? Aí tem, né? Aí tem ato praticado. Aí, no mínimo, ele ofendeu a integridade física da vítima. Tem lesão corporal. Ele vai responder por o quê? Pela lesão corporal. Mesma coisa na desistência voluntária. Ele começou a execução, parou. Se ele parou por livre livre vontade, não precisa ser espontâneo, já viu? Se ele parou por vontade livre, porque ele quis parar, o que acontece? Ele só responde pelos atos já praticados também. Então, ao contrário da tentativa, na tentativa vai ser a pena do crime reduzida de 1 a 2/3, né? Lembra, né? E no caso da desistência voluntária? A desistência voluntária não vai ser nada. Vai ser o que ele fez até o momento. Atos já praticados. Então, professor, quer dizer que se ele deu um tiro no braço, a vítima caiu, ele podia dar outro, ele parou, ele vai responder pelo quê? Pela lesão corporal, pelo tiro que ele deu no braço. Não vai responder pela tentativa de homicídio? Não vai. E se ele começou a furtar e parou e saiu fora, vai responder por alguma coisa? Aparentemente não. Se ele só tentou puxar a carteira, começou a puxar, largou a carteira de volta, não vai responder por nada. Acabou, morreu ali a ação. Se ele não causou nenhum dano, não vai responder por nada. Vocês entenderam a diferença? Importantíssimo. Então, a gente faz uma tabelinha, depois a gente faz a tabelinha. Vamos começar a tabelinha já, vai? Para ficar bem claro. Tentativa. Desistência voluntária. Arrependimento eficaz. Então, na tentativa, qual a consequência? Pena reduzida. É a mesma pena do consumado, só que reduzida de 1 a 2/3. Seria a mesma pena do crime consumado, reduzida de 1 a 2/3. E na desistência voluntária e o arrependimento eficaz? Não é a mesma pena do consumado. Ele só vai responder pelos atos praticados. Só pelos atos praticados. Então, se ele cometeu uma lesão corporal tentando matar, ele vai responder pela lesão corporal. Se ele não cometeu nada, não vai responder por nada. Por quê? Ou porque ele parou na desistência voluntária, ele para,
desiste de prosseguir a execução. E no arrependimento eficaz, ele impede o resultado. A conduta já tinha cessado, já tinha cumprido a fase de execução, mas ele impede que aconteça o resultado. Ele não parou na inércia voluntária, ele impediu o resultado. Tem um negócio que é diferente, tá? Tem um negócio que é diferente do arrependimento eficaz. Tá logo depois, mas é totalmente diferente. Chama-se arrependimento posterior. Não é o arrependimento eficaz, é o arrependimento posterior. Arrependimento posterior. Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, vejam, sem violência ou grave ameaça. Primeiro requisito, não pode ter violência, não pode ter grave ameaça. Furto pode? Pode. Roubo pode? Não. Homicídio pode? Não. Lesão corporal pode? Não. Estelionato pode? Pode. Então, tem que ser sem violência e sem grave ameaça à pessoa. Se o sujeito reparar o dano ou restituir a coisa, até quando? Até o recebimento da denúncia ou queixa, por ato voluntário, a pena será reduzida de 1 a 2/3. Veja, requisitos do arrependimento posterior. Então, é uma causa de diminuição de pena que ocorre nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça, em que a gente repara o dano ou restitui a coisa até o recebimento da denúncia ou queixa. Tem que lembrar desses 3 requisitos para a gente falar de arrependimento posterior. Arrependimento posterior, então o crime já consumou, já ocorreu a conduta e já ocorreu o resultado, tá? Beleza. Mas tratando-se de um crime sem violência ou grave ameaça, sem violência ou grave ameaça, então roubo não pode, homicídio não pode, óbvio, né? Homicídio não pode, não tem como você reparar, podia ser homicídio tentado, mas não pode, estupro não pode, tudo que envolve violência ou grave ameaça não pode. Então, você pode reparar o dano ou restituir a coisa objeto do crime, até o recebimento da denúncia. Então, exemplo, furtou a bicicleta, beleza, levou embora, acabou, consumou o crime ali, crime consumado, subtraiu coisa alheia móvel para si. Bicicleta, coisa alheia móvel para mim, beleza, subtraí. Me arrependo. Foi um arrependimento eficaz? Não, já tinha consumado. Não teve essa impedir que eu estava explodindo? Não, já tinha consumado. Foi um arrependimento posterior, por isso posterior à ocorrência do crime. Você levou a bicicleta embora, daí depois você se arrependeu, bateu lá e falou, ó, tua bicicletinha aqui, tô me arrependendo, tá? Tô me arrependendo. 1 ano depois você viu lá, não é, eu entrei para a igreja, agora sou um cara melhor, conheci Deus, ou sei lá, Alá, Buda, enfim, sei que você conheceu, não encontrou a luz e devolveu, arrependimento posterior. O que acontece? Causa de redução de pena. Parecido com a tentativa, não é? Parecido. Então, o arrependimento posterior é parecido com a tentativa. Pena reduzida de 1 a 2/3. Lembrar sempre dos requisitos para o arrependimento posterior. Reparar o dano, restituir a coisa, até o recebimento da denúncia, crime sem violência ou grave ameaça. Fechou? E para a gente encerrar esse lance de intercrimes aí, de consequências do crime, de tentativa de licença voluntária, arrependimento eficaz e arrependimento posterior, o último é o crime impossível. O último é o crime impossível. Crime impossível, professor, crime impossível. Crime impossível pode ser por 2 requisitos, por duas hipóteses. Uma é a ineficácia absoluta do meio, outra é a absoluta impropriedade do objeto. Aí, nesse caso, nem se pune a tentativa, ou seja, não tem punição. Então, para completar nossa tabela aqui, crime impossível é o quê? Sem punição. 0, vazio, sem punição. Como assim, professor? Então, olha só. Não se pune a tentativa quando, por ineficácia absoluta do meio ou por impropriedade do objeto, é impossível consumar esse crime. Impossível consumar o crime. Então, 2 espécies, na verdade tem uma terceira aí, mas 2 na verdade. Ineficácia absoluta do meio, impropriedade absoluta do objeto. E tem também por obra de provocador. Mas isso aqui é mais da doutrina, né? É mais da doutrina. O importante é 1 e 2. Então,
ineficácia absoluta do meio. Então, aquela mesma hipótese lá, mesma coisa, você tentou envenenar a sogra, só que você colocou o quê? Açúcar. Açúcar é um meio possível de se envenenar alguém. Se for um diabético, você colocar 10 quilos também. Não é o caso, não é o caso. Você achou que era o veneno, você colocou 2 potinhos, o veneno e o açúcar. Você jogar aqui, jogou açúcar. Você tinha dolo de matar, mas ninguém mata com açúcar. Então, o meio era absolutamente ineficaz. Nesse caso, o que acontece? Crime impossível. Você não pode ser punido por tentativa. Se não tivesse esse artigo, você podia falar, professor, mas foi uma circunstância alheia à sua vontade, você errou, né? Foi. Mas como o meio era absolutamente ineficaz, não é só uma tentativa. Não se pune nem a tentativa. Teoricamente seria uma tentativa, mas não se pune. Por quê? Porque era um meio absolutamente ineficaz. O que mais? Objeto material absolutamente impróprio. Então, inexiste objeto material sobre o qual deveria existir comportamento. Absolutamente impossível, absolutário. O que acontece? Você ia matar. Só que horas antes alguém já tinha matado. Você chegou lá, falou, vou matar. Você estava armado. E aí? E a vítima estava lá, na cama, deitada. É hoje que eu mato. Você dá 2 tiros. Pá! 2 tiros. Laudo de ML e tal. Depois o laudo mostra o quê? Que a vítima tinha tido um ataque cardíaco durante a noite. Tinha morrido do coração. Você achou que ela estava viva, né? Pum! Atirou lá. Mas não. O que acontece? O objeto ali é impróprio. Você não conseguia matar a pessoa. Você não pode matar alguém que já está sem vida. Você não pode matar alguém sem vida. Então, crime impossível. E mais por obra do agente provocador. É o crime putativo por obra do agente. A gente vai falar de putativo mais pra frente, a gente vai falar disso. Mas a ineficácia não recai sobre o meio, nem sobre o material. A impossibilidade de direito submetido ao Código de Medidas Preventivas tomadas pelo agente provocador. A gente vai ver isso, mas seria mais ou menos o quê? Basicamente. Então, é uma tese, né? Não está no Código Penal, mas é uma tese da doutrina que fala o quê? Então, se você tem uma vigilância ostensiva em cima do negócio, então, você está no supermercado, tá? Supermercado, beleza. Aqui tem a porta. E eles estão super interessados em não deixar mais acontecer furto de pilha. Então, na pilha tem um mecanismo lá que, passando nessa porta aqui, a hora que você vai passar nessa porta, é impossível o mecanismo não apitar. É impossível você sair de lá com uma pilha se não der baixa no caixa. Então, isso seria aí um crime impossível. Tomou um monte de medida preventiva aí e não pôde ocorrer aí o crime. Mas que eu não quero que vocês se percam nisso, importante vocês saberem essas 2 causas aí de crime impossível. Crime impossível por ineficácia absoluta do meio, então o meio que você está usando para o crime não é viável. E impropriedade absoluta do objeto. O que eu quero que vocês saibam antes da gente encerrar esse bloco, que você não pode esquecer sobre o crime impossível. Pensa só, grava essa palavra aqui, ó. É ineficácia absoluta do meio. É impropriedade absoluta do objeto. O meio ele tem que ser absolutamente ineficaz. Eu quis matar alguém, mas o veneno estava vencido. Será que é absolutamente ineficaz? Não. Eu quis cometer um aborto, melhor ainda, mas eu tomei uma medicação abortiva fora do prazo de validade. Mas ela continua sendo uma medicação abortiva. Continua sendo possível, aí, pelo menos em tese, viável, a ocorrência de algum resultado que leve ao aborto. Então, só se fala em crime impossível com a ineficácia absoluta do meio, ou impropriedade absoluta do objeto. Fechou? Voltamos na sequência aí, encerrando essa parte aqui, né? Com essa tabelinha a gente encerrou essa parte. Guarda essa tabelinha, copia a tabelinha aí. Essa tabelinha aqui de compila tentativa, desistência voluntária, impedimento de caso, impedimento de procedimento crime impossível. E a gente volta aí no próximo bloco já tratando direto do concurso de
pessoas, concurso de pessoas, beleza? Até já, pessoal.